E aí, galera? E aí, gurizada? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sempre quebrando o Jefferson na edição. Isso aqui é interessante, né? Botar ele a trabalhar. Já viram a última videoaula? Essa última videoaula ficou essa riscaria aí, ó. Não sei se dá para quem pegou essa aula e não olhou as anteriores, vai olhar assim, meu Deus, que riscaria é essa? O que tem a ver? Bom, isso aqui, na verdade, são duas videoaulas. As duas últimas videoaulas nós montamos esse panorama, falamos na antepenúltima videoaula sobre fluxo sanguíneo e na última aula sobre redistribuição do fluxo sanguíneo. Então é o seguinte, hein? É interessante, e aí sugiro para vocês o seguinte, que vocês assistam as videoaulas anteriores, antes dessa. O Jefferson, em algum momento, em algum local aqui nesse vídeo, ele vai botar essas videoaulas em link para vocês poderem assistir, tá? E é interessante assistir essas videoaulas para entender esse panorama, porque hoje nós vamos trabalhar essa ideia aqui, ó, do débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção ventricular. Se eu falar isso agora e vocês não assistiram as videoaulas anteriores, talvez vocês olhem para isso, pô, qual é a importância de ficar estudando um negócio chamado débito cardíaco, que tem a ver com a frequência e volume de ejeção ventricular? Tem uma importância, e a importância já foi inclusive aplicada nas videoaulas anteriores, tá? Vocês teriam ideias aí de ver isso aí nas videoaulas anteriores. Então hoje, nós vamos trabalhar especificamente essa ideia aqui logo depois da vinheta, tá beleza? Então fica ligado aí. Bom, galera, ó, essas são as videoaulas anteriores. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar, porque eu não vou trabalhar as videoaulas anteriores. Já trabalhamos, certo? Mas eu vou deixar um dado aqui das videoaulas anteriores que me interessa muito para a videoaula de hoje, que é essa ideia aqui do débito cardíaco e como que nós calculamos o débito cardíaco. E aí um dado importante para retomar aqui, esse dado tem que retomar. Um débito cardíaco em repouso, ele é igual a 5 litros de sangue passando pelo coração em um minuto. Esse foi o dado que eu passei nas videoaulas anteriores. Importante assistir as videoaulas anteriores. Isso em repouso. E isso supra as necessidades de oxigênio do organismo. Eu estou sempre abordando o oxigênio porque é o tema principal dessas videoaulas, né? Porque o sangue, obviamente, transporta outros elementos, hormônios, nutrientes, entre outras coisas, né? Numa situação de esforço físico, o débito cardíaco pode chegar, por exemplo, a 5 litros por minuto. Isso numa situação de esforço físico. Dependendo da intensidade desse esforço físico, isso pode aumentar, pode diminuir. Mas em média, por aí, num esforço físico já bastante intenso aqui. Para pessoas bem condicionadas, esse é o valor. Então percebo que o débito cardíaco muda. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que passa pelo coração em um minuto. E eu estou vendo aqui a velocidade do meu fluxo sanguíneo. Quando eu estou em repouso, o fluxo sanguíneo é mais lento. Mesmo mais lento, supra as necessidades do organismo. Numa situação de esforço físico, o fluxo sanguíneo aumenta a velocidade para suprir, obviamente, a demanda do organismo, principalmente a demanda muscular. Isso eu expliquei nas últimas videoaulas. E aí a videoaula de hoje é entender então como é que esse débito cardíaco aumenta. E aí nós temos essa equação, né, bastante simples até eu diria, que é essa equaçãozinha aqui. O débito cardíaco, né, para eu entender e calcular ele é a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção ventricular. Como é que funciona isso? O débito cardíaco é a quantidade de sangue que passa no coração em um minuto. Então, no miocárdio mesmo, o miocárdio faz a sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. A cada sístole tem uma quantidade de sangue ejetada. Essa quantidade de sangue ejetada é o volume de ejeção ventricular. Obviamente aqui pensando no ventrículo esquerdo, que dá acesso à artéria aorta e à circulação sistêmica do sangue, né? Que vai levar esse oxigênio a partir do miocárdio para todo o sistema corporal. Então, a cada batimento cardíaco existe um volume de ejeção ventricular. E quando eu começo a analisar isso, eu vejo que se eu verificar quantos volumes, quantas ejeções ventriculares ocorreram num padrão de um minuto, eu vou chegar ao valor do débito cardíaco. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber a frequência cardíaca e o volume de ejeção. E isso em repouso, então, por exemplo, eu tenho até dados aqui para dar uma ideia para vocês. Então, vamos imaginar uma pessoa bem condicionada, ela em repouso com uma frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto. Então, é o número de vezes que o coração dela bate em repouso. Vezes agora um volume de ejeção, por exemplo, como nós colocamos aqui, de 100 ml. 100 ml. Né? Então aqui eu estou em busca de um dado fisiológico, calculando agora, que é o débito cardíaco em repouso. Então se eu multiplicar 50 por 100, eu vou ter um débito cardíaco igual ao quê? A 5.000 ml, certo? 5.000
ml de sangue a cada minuto. Ou seja, se eu arredondar isso aí agora, quem assistiu às últimas videoaulas vai verificar que eu vou ter um débito cardíaco igual a 5 litros por minuto de sangue passando pelo coração em minuto. Isso é o dado de repouso. Tá aqui, ó. Eu já tinha colocado antes para vocês. Então, para isso, o que aconteceu? Aconteceu que eu verifiquei em repouso qual era a frequência cardíaca e qual era o volume de ejeção ventricular que ocorria numa situação de repouso. Quando eu passo por esforço físico e aumento esse débito cardíaco, então agora eu vou ter que fazer um débito cardíaco, que é uma frequência cardíaca X vezes um volume de ejeção X, e nesse volume de ejeção ventricular eu tenho que chegar num valor final, por exemplo, de 25 litros por minuto, por exemplo. Né? Logicamente, para esse débito cardíaco, aqui eu esqueci de botar o C, para esse débito cardíaco, eu vou ter que aumentar minha frequência cardíaca. Então, vou aumentar minha frequência cardíaca, vamos imaginar, para 130 batimentos por minuto. Multiplicado por um volume de ejeção ventricular maior, eu vou ter agora o valor que eu preciso de um débito cardíaco maior. Então, eu tenho que aumentar a frequência de batimentos e aumentar o volume de ejeção ventricular para que eu possa obter um valor final adequado. Então, por exemplo, aqui, aí eu vou pedir para o Jefferson fazer esse cálculo para mim aqui, de volume de ejeção. Então, vamos lá, um débito cardíaco, para dar os 25 vezes 130, tu fez o cálculo? Bom, mas daí com 130 vai dar muito baixo, então você tem que fazer diferente aqui, Caio. Vamos meter aqui uma frequência cardíaca de 190, porque senão, pessoal, nós vamos ter que botar um débito cardíaco, um volume de ejeção que não existe, é muito alto. Só que aqui, esse valor, ó, eu quero chamar a atenção, ó, esse valor de 25 litros por minuto é um valor que a pessoa está numa intensidade extremamente alta de esforço. E aí ele aumentou 5 vezes o débito cardíaco de repouso. Então a frequência cardíaca, nessa intensidade agora extremamente elevada, e agora começa a se tornar lógico, né? Ele está com uma frequência cardíaca, imaginando aí, de 190 batimentos por minuto. Então uma frequência cardíaca bastante elevada. Qual é o volume de ejeção que ele precisa, Caio? 131? Então, ó, 190 batimentos por minuto de frequência cardíaca vezes 131 ml a cada ejeção vão dar aqui no final 25 mil mililitros. Dá dando para pegar aí, Jefferson? 1000 mililitros. Opa, deixa eu botar um 1000 aqui para depois transformar. 25 mil mililitros de sangue sendo ejetados. Agora, se eu organizar esses 25 mil, na verdade são 25 litros por minuto de sangue que estão passando no coração, e seu débito cardíaco igual ao esforço físico, 25 litros por minuto. Então vejam o seguinte, pessoal, percebam o seguinte, para aumentar o débito cardíaco e aumentar a oxigenação do tecido muscular, que é a demanda, dentro de um fluxo sanguíneo corporal, o nosso corpo aumenta a frequência cardíaca, mas ele também aumenta o volume de ejeção ventricular. Então tem duas variáveis aqui que aumentam, a frequência cardíaca e o volume de ejeção ventricular. Que numa situação de repouso eu tenho um volume de ejeção ventricular pequeno, baixo, e numa situação de esforço aí subiu aqui nesse caso para um volume de ejeção ventricular de 131. A frequência cardíaca a gente sabe como aumenta. Há um aumento da frequência cardíaca, ela vai aumentar então a velocidade dessas sístoles em um minuto. Na verdade, a frequência cardíaca ela mede o número de sístoles em um minuto. Então, se eu tenho sístole, eu tenho 3 sístoles em um minuto, eu tenho um batimento cardíaco de 3. Quando eu pego o padrão de um minuto, eu estou vendo o número de sístoles que ocorrem. E há um aumento, então, numa situação de repouso, numa situação de esforço físico, do número de sístoles que ocorrem em um minuto. Entretanto, também há um aumento do volume de ejeção ventricular. Como que ocorre esse aumento do volume de ejeção ventricular? Como é que nós conseguimos, através do miocárdio, aumentar a cada batimento a quantidade de sangue ejetada pelo miocárdio? Como que isso acontece? Eu encerro essa videoaula hoje aqui e o complemento dessa videoaula vocês vão encontrar no Masterclass acadêmico. Que quem acompanha o Treino em Foco aí, o Masterclass já está inteirado. O Masterclass é uma plataforma onde nós criamos um aprofundamento dos conteúdos, onde nós aperfeiçoamos, aprofundamos e colocamos todas essas videoaulas numa sequência lógica de estudo para ajudá-lo a entender e estudar essas abordagens que nós estamos trabalhando, no caso aqui da fisiologia. Então eu sugiro agora que vocês vão até o Masterclass acadêmico, façam o cadastro, é gratuito, e assistam a continuidade dessa videoaula. Até porque lá terão outras videoaulas que não estão aqui no YouTube e que vocês poderão aprofundar esse conhecimento de vocês. E por que nós estamos fazendo o Masterclass? Porque lá nós organizamos a sequência lógica de estudo, nós colocamos vídeos adicionais para estudar e é um controle total do Treino em Foco. Diferentemente que aqui no YouTube a gente não tem esse controle total. Lá nós temos controle total e podemos gerenciar melhor a plataforma para vocês estudarem.
Aí alguém pode estar perguntando, tá, João, mas aonde fica, como é que eu chego ao Masterclass Acadêmico? Vocês vão entrar no escola.treiningfoco.com.br e vocês vão ter acesso ao Academy Treino em Foco. Dentro do Academy Treino em Foco, é uma plataforma nossa do Treino em Foco, tem os nossos cursos em AD, tem o grupo de estudo também do Treino em Foco, gratuito também, bem interessante, sugiro vocês participarem do grupo de estudo. E entre outras coisas que temos lá, dentro do Academy Treino em Foco, nós temos o Masterclass Acadêmico, aonde eu vou dar continuidade dessa aula, tá certo? Então eu encontro vocês lá dentro do Masterclass para dar continuidade nessa aula. escola.treiningfoco.com.br é gratuito o Masterclass, nós vamos dar continuidade e entender como que o organismo aumenta o volume de ejeção ventricular, tá certo? Por hoje era isso, valeu, brigadão, até a próxima.